Sua tecla Windows parou de funcionar? Essa tecla mesmo que fica ali embaixo, que tem o logotipo do Windows, né? Fica ali entre o Alt e a função ali, principalmente se você usa um notebook, provavelmente tem a tecla função ali, que você às vezes utiliza para várias outras coisas. Essa tecla Windows a gente também utiliza para muita coisa, mesmo que muitas pessoas nem saibam para que ela serve, a gente utiliza para muitas coisas. Por exemplo, abrir o menu iniciar, a gente consegue maximizar e minimizar a tela com muita facilidade, jogar a tela para um lado, para o outro, você consegue abrir a janela de emoji, abrir o Explorer, enfim, tem muita coisa. A gente já falou de vários atalhos de teclado do Windows aqui no canal e vários desses atalhos utilizam essa tecla Windows. Inclusive, um próximo conteúdo que a gente vai trazer aí é relacionado a atalhos de teclado do Explorer que ajudam bastante a gente no dia a dia e vários desses atalhos utilizam a tecla Windows. O ponto é, ela para de funcionar às vezes e aí tem várias questões. Eu não vou trazer várias dessas questões e como que você pode fazer, mas eu vou te mostrar, por exemplo, aqui, ó. Nesse site que eu estou já está dizendo várias possibilidades. Ela não está dizendo a possibilidade que eu vou trazer hoje aqui e que inclusive me ajudou quando o meu desapareceu, parou de funcionar. Mas você vai ver aqui, ó, método 1, método 2, método 3, então tem vários métodos para você testar e ver qual faz voltar para você. Tá bom? Então, hoje eu vou te mostrar rapidinho o que eu fiz no meu caso. Eu vou deixar, inclusive, estes links, tá? Tem este link aqui e tem este outro aqui também, falando da tecla Windows. E tem um outro link que eu também vou deixar, aí tá em inglês, tá bom? Mas ele é basicamente algumas coisas que são faladas já nesse em português. Então, esse em português já pode te ajudar bastante. No meu caso, então, vamos falar aqui o que resolveu. Eu vou te mostrar umas imagens do meu teclado, que muito provavelmente é parecido com o seu, mas às vezes tem diferenças, tá bom? Então você vai ter que descobrir aí no seu teclado o que é que está pegando. E você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Essa tecla Windows, às vezes ela só para de funcionar porque a gente travou ela e travou sem querer. Por exemplo, tem teclado que quando você aperta Fn, que é a função, mais a tecla Windows, ele trava. E aí você, para destravar, basta apertar Fn e o Windows de novo. Não foi o meu caso, tá? O meu caso, ele não trava com Fn Windows. Então, ele não destrava com Fn Windows, tá? A função Windows. Então, no meu caso aqui, ó, como você vai ver aí na imagem, eu tenho a tecla Windows e lá em cima eu tenho o F2. O F2 é que trava esta tecla. Quando eu aperto o Windows, né? Quando eu aperto a função e F2, ó, eu aperto aqui, apertei. Agora, se eu aperto o Windows, ele não está funcionando. Não sei se você vai conseguir ver na tela, ele apareceu lock ali, né? Ele trancou. Agora eu vou apertar de novo, ó. Ele destrancou ali, tá? Unlock. Então ele destrancou a tecla Windows. Agora ela funciona, tá? Então, ó, você vai ver que quando eu aperto Fn, que é a função, e o F2, ele aparece lock ali para mim. Se eu apertar agora a tecla Windows, você vai ver que ele não está funcionando, tá? Não está acontecendo nada. Eu aperto de volta Fn F2, ele destrava, aperto o Windows, ele volta a funcionar. Beleza? Então, no meu caso foi isso. Tem alguns teclados que você vai ter que apertar Fn e às vezes é F10, F11, algo assim. Ou às vezes é ali do lado do insert, do pause, break, tá? Então você vai ter que olhar o seu teclado. Olha no seu teclado um cadeadinho igual tem o meu, tá vendo? Então você vai ver ali na tecla do F2, que eu estou mostrando aí na tela, você vai ver que a tecla F2 tem um cadeadinho. Se você apertou função e aquele cadeadinho, provavelmente ele trancou o seu Windows, a sua tecla Windows. Então agora é só apertar de volta que ele já vai resolver. Óbvio, se o seu problema for esse, se o seu problema for outro, eu recomendo que você dê uma olhada neste site aqui que eu estou mostrando, tá? Que é do próprio, é um fórum da própria Microsoft, tá bom? Então aqui tem dúvidas das pessoas, aqui neste caso já está em português, então facilita quem não entende inglês. E você vai vendo aqui. Eu recomendo você começar pelo que eu falei, é o mais fácil. Se não for esse o seu problema, outra coisa que você pode testar, se você tiver um outro teclado, tire o seu teclado. Aliás, antes mesmo de ter outro teclado, pegue o seu próprio teclado, caso não seja do notebook, né? Caso não seja fixo, desplugue ele e plugue novamente.
tá bom? Aí você já testa. Eu já vi vários casos assim funcionando, que de repente realmente parou de funcionar, a pessoa ficou achando que tinha quebrado, acontecido mil coisas, desplugou, plugou novamente e resolveu a questão dela. Fechou? Então, muitas vezes o básico. Não funcionou nem mesmo desta forma com o mesmo teclado? Tira, testa outro teclado, pede emprestado só para testar, se você puder. Se você tiver um notebook, testa de outro também e tal. No caso, se o seu notebook estiver travado do jeito que eu falei, se você utilizar outro teclado, vai funcionar o outro teclado, mas não vai funcionar o do notebook, tá? Porque você travou aqui a tecla do notebook. Então, vai parecer que o teclado do notebook pifou, ou melhor, só a tecla do Windows do teclado do notebook, e não é verdade, tá? Então, testa isso. Provavelmente vai funcionar se for alguma coisa desse tipo. Se não foi nenhum desses casos, nem aqui travou com o teclado, nem tirou, plugou de volta, não resolveu, testou outro teclado, não resolveu, aí vai testando essas coisas faladas neste fórum aqui, que pode ser útil, vai ter que atualizar drive, vai ter algumas coisas, algumas possibilidades. Aí você vai vendo o seu cenário. Eu iria pelos mais básicos primeiro, que são esses que eu te falei. Fechou? Se você teve a sua tecla voltou, se a sua tecla voltou aí, né? Só com essas coisas básicas que eu falei, deixa aí nos comentários para eu saber a quantidade de pessoas que estão com esse simples problema de ter travado só a tecla e destravou com muita facilidade. Se o seu problema foi só resolvido, né? Se o seu problema foi resolvido desplugando e plugando novamente, também deixa aí nos comentários para eu ter uma ideia da quantidade de pessoas que passa por essa situação. Mas se o seu problema não foi resolvido com nada do que eu falei, veja se é resolvido com alguma coisa do fórum. Se for, deixa nos comentários, olha, foi o método tal lá do fórum que resolveu para mim, só para a gente ter uma ideia, tá? E fale qual é a sua versão do Windows. A minha, no caso, eu estou falando no Windows 10. Mas isso aqui acontece de forma muito similar no Windows 11, tá bom? Então, diga qual é a sua versão aí, qual é o seu Windows. Não precisa falar a versão exatamente, mas o seu Windows, né? Se é o 10, se é o 11 e tudo mais. E aí a gente tem uma noção melhor do que está acontecendo com a galera, beleza? Então, deixa aí nos comentários que a gente fica sabendo. Tá bom? Então é isso, se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta e compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!